Quando passou no concurso público, outro requisito, é ocupante de cargo efetivo, não pode ser o cargo em comissão. E terceiro, passou no estágio probatório. Estágio probatório, como nós sabemos, são 3 anos. 3 anos. Cuidado para não confundir com a vitaliciedade, que é do regime especial dos servidores, membros da magistratura e do Ministério Público, que são de 2 anos, mas aí é para vitaliciedade. Estabilidade são 3 anos de estágio probatório. Para finalizar, último aspecto que é bem relevante, que pode aparecer no concurso aqui do exame da OAB, a gente vai tratar um pouquinho sobre a remuneração dos servidores públicos. Os servidores públicos, eles podem receber remuneração tanto por vencimentos quanto por subsídio. Vencimentos e subsídio. Vencimentos é a remuneração padrão. Vencimentos é a remuneração padrão. Envolve o quê? O vencimento mais as ajudas, mais os adicionais, mais as gratificações e mais as indenizações. Esses são os vencimentos. Os servidores, em geral, recebem esse. Os servidores em regime especial são os juízes, os promotores, eles recebem subsídio. Os agentes políticos também. Subsídio significa o quê, professor? Parcela única de remuneração. É assim que eles recebem, é assim que funcionam as remunerações dos servidores públicos. Eu gostaria só de destacar que tem um ponto relevante aqui. Todos esses servidores públicos, eles respeitam o teto constitucional. Eles não podem ganhar, na soma de tudo, mais do que o teto constitucional. Qual é o teto constitucional? O teto geral, gente, é o ministro do STF. Então, a soma das remunerações dos servidores públicos não podem ultrapassar o teto constitucional, que é do ministro do STF. Então, essa informação é bem relevante, já caiu em muitos exames da OAB, e aí eu vou deixar vocês com esta última notícia, que é a do teto constitucional, e vamos acabar encerrando aqui o tema do dia. Mas eu quero pedir para você me aguardar mais um pouquinho, que no próximo bloco nós vamos responder as dúvidas do público. Então fique comigo no próximo bloco, no quadro Pergunte ao Professor. Já retornamos com o segundo bloco do nosso programa. Agora com o quadro Pergunte ao Professor. Vamos responder 5 perguntas do público. Gostaria de lembrar que neste quadro você também pode participar. Basta nos enviar um e-mail. Use o e-mail provafinal@edfg.com.br e participe você também do quadro Pergunte ao Professor. Agora, sem mais demora, vamos direto ao ponto. Vamos ver as perguntas do público. Então, por favor, pode soltar a primeira pergunta para mim. Professor Eduardo, qual a regra para acumulação de cargo? Qual a regra para acumulação de cargo? Nós já tratamos disso, mas assim, en passant, só citando mais ou menos que é possível o servidor público se deslocar de um cargo para outro. Mas nós não falamos dele possuir mais de um cargo. Vamos aproveitar então e vamos esclarecer esse ponto. Ponto que realmente é relevante nos exames da OAB. Olha só, professor, eu já sou servidor público e eu quero um outro cargo público, porque eu gosto muito do serviço público. Eu quero ter mais um cargo público. O primeiro ponto que eu tenho que te perguntar é o seguinte: é possível você trabalhar ao mesmo tempo em 2 lugares? Obviamente que isto é humanamente impossível. Então, esta mesma regra física não é nenhuma regra jurídica. Ela foi positivada no ordenamento jurídico. Esta regra física foi positivada no ordenamento jurídico. O que significa isso, professor? Significa que só é possível acumulação de cargo, só é possível falar de acumulação de cargo se
se tiver compatibilidade de horário. Ou seja, se você trabalhar em um horário num determinado cargo e num outro horário diferente em outro cargo. Bom, como sabemos, os órgãos públicos, as secretarias públicas, as repartições públicas funcionam praticamente todas no mesmo horário. A prefeitura, o fórum, o posto fiscal, a Receita Federal, o governo, todos eles funcionam praticamente no mesmo horário. Portanto, fica já bem restrita a acumulação de cargo. Além da compatibilidade de horário, nós temos que pensar na remuneração. Lembra que eu citei no primeiro bloco do nosso programa sobre o teto remuneratório? Ninguém pode ganhar na soma das remunerações mais do que o teto remuneratório, que eu já dei o parâmetro geral. Eu dei ministro do STF, esse é o parâmetro geral para o teto remuneratório. Ninguém pode ganhar nas somas das remunerações mais do que o teto remuneratório. Pois é, se você acumular cargo, este novo cargo vai ter que ser somado, o valor remuneratório deste novo cargo vai ter que ser somado com o seu cargo anterior. E a soma dele não pode ultrapassar o teto remuneratório. Ok? Então já duas regras já. Compatibilidade de horário e também respeito ao teto remuneratório constitucional. E a última regra são os cargos específicos. Quais são os cargos que os servidores públicos podem acumular? Quais são eles? Primeiro cargo. 2 cargos, pode acumular, né? Pode acumular 2 cargos de professor. Porque professor tem liberdade de horário, né? Então, 2 cargos de professor. Pode acumular 1 cargo de professor com outro cargo de técnico ou científico. 1 cargo de professor com outro cargo de técnico ou científico. Por exemplo, o cientista lá da universidade pode dar aula na universidade. Perfeito? E a última regra, pode acumular 2 cargos de profissional na área da saúde. O último, 2 cargos de profissional na área da saúde. Pega o artigo. Se você quiser consultar a Constituição Federal, pegue o artigo. É o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Repetindo, artigo 37, inciso 16. Pronto. Superamos essa pergunta. Vamos ver qual é a próxima pergunta do público. Pode soltar. Professor Eduardo, há limite para a remuneração dos agentes públicos? Há limite para a remuneração dos servidores públicos. Há limites, nós já falamos do limite geral, mas aqui realmente nós vamos precisar aprofundar um pouco mais. Porque se tem um limite geral, tem também limites específicos. Pela própria relação lógica da coisa. Se há um limite geral, há também limites específicos. Vamos ver como funciona no quadro geral o limite de remuneração dos servidores? Vamos ver como funciona? Vamos lá. Limite geral para todas as pessoas da administração pública. Quem são as pessoas da administração pública? União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas e agências. Repetindo: União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas e agências. Estas são as pessoas da administração pública. Para todas estas, nenhum servidor pode ganhar mais do que o ministro do STF. Nenhum servidor pode ganhar mais do que o ministro do STF. Professor, tem alguma regra específica para o município? Alguma regra específica para o município? Tem. O município não respeita o teto do ministro. Ele tem regra específica. Qual é o teto que ele respeita? Ele respeita o teto do prefeito. O município, o teto é do